Olá, estamos de volta com mais conversa com o professor Dimas. Professor, agora ainda no assunto da literatura, você também tem uma biblioteca bem grande em casa, são 500 livros, certo? Você já aumentou essa coleção? Quais são tuas obras preferidas na literatura em geral? O que tu pode contar dessa questão? A minha biblioteca foi formada pouco a pouco, lentamente, com grande sacrifício, imenso sacrifício. O Eduardo Frieiro, um escritor mineiro, e também o famoso José Mindlin, a quem eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, eles diziam que um apaixonado pelos livros, ele deixa de comprar bens necessários, coisas mais necessárias, mais urgentes, para comprar livros. E isso aconteceu também comigo, acontece ainda hoje. Em São Paulo, eu sempre frequentei os chamados sebos, onde são vendidos livros usados. Então, muitos dos meus livros foram adquiridos nos sebos de São Paulo. Alguns poucos eu ganhei de presente, né, de amigos meus. E o acervo, essa pequena biblioteca, vai sendo aumentada aos poucos, lentamente. Eu tenho, assim, uma verdadeira paixão por alguns. Alguns desses livros tornam-se como verdadeiros filhos para nós, né? As minhas grandes paixões são os meus livros de grego. Atualmente eu estou lendo um autor da antiguidade chamado Flávio Joséfo. Era um historiador judeu que escreveu em grego. E eu tenho também muita apreciação por Cornélio Tácito, que foi o maior historiador de Roma, né? Os seus livros, sobretudo o seu livro dos Anais, Annales, em latim, no qual ele analisa o reinado de alguns dos primeiros Césares, começando por Cláudio, depois passando para Nero, e chegando até Domiciano. Gosto muito também, sou apaixonado, é claro, pela literatura alemã, sobretudo os clássicos. Eu tenho algumas obras de Goethe, as quais eu já li com verdadeira paixão, de Schiller, de Heine, e também dos filósofos, Nietzsche, Schopenhauer, de Heidegger, a obra-prima de Heidegger, Ser e Tempo, Sein und Zeit, que é de uma leitura dificílima, porém, ao mesmo tempo, apaixonante. Eu gosto muito dos clássicos franceses também, sobretudo os clássicos do século XVIII, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, são autores que me agradam muito, e os autores do século XIX, como Maupassant e Flaubert. Outra grande paixão minha são os escritores ingleses do século XIX, do chamado 19th Century, sobretudo Jane Austen, a grande escritora, né? Já li várias vezes a novela Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice. Recentemente eu li de Fenimore Cooper, que era norte-americano, The Last of the Mohicans, né? O Último dos Mohicanos. Que tem um filme até bem famoso. Isso, apaixonante. E, aliás, tive o prazer de escrever recentemente para o último número da revista literária da FURB. Né? A RDC. Isso, a RDC. Um artigo sobre The Last of the Mohicans. Né? E aproveito também a oportunidade para novamente agradecer a pessoa que me abriu as portas da FURB, que é o professor Maicon Tempfen. Ele já esteve aqui no programa com a gente também, em outra oportunidade, e é muito legal, professor. Então, já entrando no assunto da cultura alemã, você vai ministrar uma palestra hoje aqui na FURB, às 18h30, né, sobre os aspectos da cultura alemã. Como é que, agora aprofundando até um pouco mais, esse teu contato e essa tua paixão pela cultura alemã, né, que faz essa ponte aérea desde Minas Gerais até aqui, né, como é que começou tudo e como é que é para ti visitar aqui? Você já esteve outras vezes, não é mesmo? Sim, a paixão pela cultura alemã começou através da leitura
do grande filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Ele falava, em espanhol naturalmente, do fascínio que a cultura alemã exercia sobre ele, que mesmo tendo nascido sob o sol da Andaluzia, uma distância grande, né, relativamente grande da Alemanha e das condições climáticas, geográficas, históricas da Alemanha, ele ficava fascinado ao pensar, por exemplo, nas grandes universidades, na Universidade de Iena. Então ele dizia, imaginar que pelos corredores de Iena passaram Schelling, Fichte, Hegel. Então, essa admiração de Ortega y Gasset chamou a minha atenção. E foi por aí que eu comecei a me interessar pela cultura alemã. E comecei a estudar, né, sozinho. Achei bastante difícil, né? Eu acredito que não se pode dizer que é fácil aprender alemão, né? Me lembro de uma grande escritora francesa, Madame de Staël, que ela falava, né? Para o alemão é quase uma ciência. Pour l'allemand, c'est presque une science. Mas valeu a pena. Então, lentamente, pouco a pouco, eu consegui ler e manter esse contato. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li, uma verdadeira loucura da minha parte, porque era um clássico, era, na verdade, uma tradução do inglês para o alemão de um clássico da historiografia, chamado O Mundo dos Germanos, de Welt der Germanen. E foi muito difícil a leitura, às vezes depois de 7, 8, 10, 12 horas de trabalho ininterrupto, eu conseguia ler 15, no máximo 20 linhas. Mas, pouco a pouco, eu fui progredindo. Mesmo sendo traduzido do inglês? Sim, mas em alemão. Em alemão. Traduzido. Em alemão. Então... Um alemão clássico, dificílimo. Né? Mas eu digo que valeu a pena. E eu tenho um amigo que mora aqui, Alexandre, foi meu aluno, e ele sempre me convidava, venha a Blumenau, você vai gostar muito, eu te levo para passear em Pomerode. E realmente, né, eu vim, ele me levou para passear, me trouxe até a FURB, e eu fiquei muito feliz, porque aqui a gente sente o ambiente da cultura alemã. Aqui é, por assim dizer, um verdadeiro domínio, um verdadeiro território, né, da cultura alemã. Ein deutschsprachiges Gebiet. E isso me deixa fascinado, encantado, né? Eu tenho, nesse ponto, eu reajo como uma criança diante da realização dos seus sonhos. Né? E, professor, para a gente finalizar o programa, o que a gente vai ter hoje na tua palestra? Se você pode dar um pouquinho do que vai ser abordado para o pessoal que está assistindo poder acompanhar e comparecer também. Então, naturalmente não se trata de nenhum trabalho exaustivo, eu não tenho absolutamente essa pretensão de querer esgotar um tema maravilhoso, fascinante como esse, da cultura alemã. São alguns flashes, vamos dizer, né, aspectos dessa cultura, começando pelo relacionamento com Roma, a parte da história antiga, né, a antiga Germânia, como os romanos viam a Germânia, né, e depois passando pelo período medieval, mostrando como pouco a pouco a língua constrói seus monumentos, a língua alemã antiga, o gótico, né? A língua falada pelos godos, visigodos, né? E ostrogodos, e depois o final da Idade Média, passando pelo trabalho assombroso, impressionante de Lutero, e depois por alguns clássicos, tais como Goethe, Winckelmann e Thomas Mann. Bom, eu agradeço a sua participação aqui com a gente hoje. É uma boa estadia enquanto estiver aqui em Blumenau. A gente encerra o Expressões de hoje. Obrigado pela sua
a presença aqui. A gente está no canal do YouTube da FURB TV e também na página do Facebook. Até o próximo.